Olá! Como eu havia falado no começo do nosso programa, hoje a gente vai tentar responder essa pergunta aí. Quando começa a alfabetização? Isso porque é cada vez mais comum, em função do mundo competitivo que a gente vive, do mercado de trabalho cada vez mais difícil, que as famílias desejem que, desde pequenas, as crianças já saibam ler, escrever, fazer muitos cálculos, falar vários idiomas. Mas então, de fato, quando é que começa a alfabetização? Gente, antes de pensar sobre isso, queria dizer que nós precisamos entender que ler e escrever não é um processo natural. Falar é de tanto ouvir uma pessoa falando, se não houver nenhum problema, nenhum transtorno, ou auditivo, é possível não. Certamente uma pessoa falará, uma criança aprenderá a falar. Mas a leitura e a escrita é diferente. Essa questão é uma questão que foi convencionada, então o nosso cérebro ele não vem preparado com esse equipamento para aprender a ler e a escrever. Nós precisamos ensinar. Isso não é algo natural, como a gente muitas vezes pensa que é, ok? Na minha época, eu fiz o CA, a classe de alfabetização. Hoje em dia, isso se dá no primeiro ano do ensino fundamental. E a gente precisa entender que hoje, então, no primeiro ano do ensino fundamental, a leitura e a escrita ela é ensinada de maneira mais estruturada. Mas aprender, não é? E percorrer um caminho para a alfabetização, sem dúvida nenhuma, ele não começa no primeiro ano do ensino fundamental e nem termina. Para a gente lembrar aqui, para que a gente possa dar um laudo de dislexia, de descalculia, a gente precisa esperar a criança concluir o terceiro ano do ensino fundamental, que é quando, então, aqui no Brasil se convenciona que é ali o marco para a alfabetização estar concluída. Então, só depois disso, e aí também depois de 6 meses de intervenção sem resultado, e de um trabalho junto com uma fono, junto com outros profissionais, é que a gente então pode levantar de fato uma hipótese, não é? Ou um laudo de dislexia. No entanto, se a gente já está percebendo que a criança, ou adulto, ou adolescente tem alguma dificuldade, a gente já pode agir, porque quanto antes começarem as intervenções, melhores resultados a gente pode ter. Portanto, eu queria falar com vocês um pouquinho, já que a gente já falou aqui, que a alfabetização ela não começa quando isso tudo é apresentado de maneira estruturada sobre algumas habilidades preditoras. Inclusive, quando nós em clínica trabalhamos e fazemos avaliação e intervenção com quem tem alguma dificuldade nessa área de leitura e escrita, a gente vai fazer um levantamento para saber se há alguma questão nessas áreas preditoras. E a gente, então, vai fazer um trabalho de intervenção em cima dessas questões para que, então, se possa recuperar alguma coisa que ficou para trás. Então, nós temos aí como algumas habilidades preditoras fundamentais para esse processo, e isso já pode ser ensinado na educação infantil, estimulado também pelas famílias, que são esses: vocabulário, princípio alfabético, memória de trabalho, consciência fonológica e nomeação automática rápida. Não vou ter tempo de aprofundar com vocês, mas minha ideia é, a partir de hoje, então, entrar em cada um desses temas e ver como a gente, como família, pode estimular. Mas então, hoje eu vou tentar falar rapidamente sobre todos esses. Então, gente, o vocabulário é isso, né? Diversidade da linguagem oral, uma linguagem mais rica, frases mais longas e estruturadas. Inclusive, crianças que têm mais oportunidade, né, de conversar, de viajar, de ir a museus, elas vão ter um vocabulário melhor desenvolvido. E nós, como famílias, podemos atuar aí estimulando esse vocabulário. Quanto mais experiências você proporcionar para a sua criança, certamente o vocabulário dela será ampliado. E isso, então, vai contribuir para aquele momento estruturado lá, quando a criança aprender de maneira estruturada
a ler e a escrever. A segunda coisa é a consciência fonológica. Consciência fonológica é essa habilidade de discriminar e manipular os segmentos da fala. É o pensar intencional no som da fala. A nossa língua, como outras, né, a gente tem uma língua que é alfabética. Cada letra ela é representada por um som. Então, a gente precisa começar a ensinar para as crianças, e aí não tem nada de apresentar a letra, não é? Mas a brincar com esse som. Então, a gente vai ensinar rima, a gente vai cantar parlendas, não é? 1, 2, feijão com arroz, 3, 4. Isso tudo vai ajudar a criança a se acostumar com a sonoridade da nossa língua, e isso certamente é um trabalho ali de alfabetização sendo começado. Portanto, cante, brinque de rima, brinque com palavras que começam com o mesmo som, não é? Olha, gente, eu estou aqui no mercado, a gente vai comprar fruta. Que fruta que vocês acham que rima com o nome da tia Ana? É a banana, não é? E aí você vai fazendo isso, brincando e ajudando a criança a se acostumar com essa consciência do som, que é uma particularidade da nossa língua. Princípio alfabético. Ter a consciência que a nossa fala é representada por letras. Então, aí sim ensinar o nome das letras, as letras representam sons, conhecer as letras. Então, aí existem muitas maneiras da gente fazer isso. Mas outra coisa importante, como isso não é algo natural, a gente, quando está ensinando, precisa ser explícito. A gente não pode achar assim, a escrita, eles vão entender que a escrita representa a nossa fala. Não. Nós precisamos dizer, ser explícitos, especialmente, né? Porque entre os nossos aprendentes pode haver alguém que tem algum transtorno. Então, especialmente para esses, ser explícito é muito, muito importante. Então, olha, vocês sabiam que aquilo que a gente fala pode ser representado no papel? Quando a gente escreve, a gente está ali colocando no papel. Olha que legal. Né? Você sabe o que é uma frase? Uma frase é uma historinha, né, curta que a gente fala sobre alguém. Então, vamos pegar aqui, olha, essa presilha e vamos contar uma história sobre ela. O que você pode dizer sobre essa presilha? Essa presilha é azul. Muito bem, isso é uma frase, não é? Isso tudo precisa ser ensinado de maneira explícita. Outro ponto, memória de trabalho, não é? Porque todo o tempo a gente vai precisar evocar aquilo que já foi ensinado. Então, é essa manipulação mental da informação. Evocar essas informações com precisão. Então, a gente pode contar uma história, pedir para a criança, me conta o que você entendeu. A gente lê, divide a história em partes, e aí a gente, então, faz perguntas sobre o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo. O que você entendeu? O que você achou disso? Não é? Para que a criança possa ir resgatando a informação que foi ensinada. E, por último, como habilidade preditora, a gente tem a nomeação automática rápida. É a capacidade de nomear o mais rápido possível. O que acontece? Depois, né, mas em outros encontros eu vou falar mais sobre isso. Mas toda vez que a gente olha uma palavra que a gente já conhece, a gente resgata essa palavra naquilo que a gente chama do nosso léxico, não é? A palavra ela já está no nosso computador. Se eu começar a ler, eu puxo e já sei que palavra é essa. Quando uma criança tem dificuldade de leitura, é muito comum que ela leia mais devagarinho, não é? A gente chama ainda na roda fonológica, lendo som por som, porque ela ainda não consegue, com velocidade, resgatar essa palavra dessa biblioteca do léxico. E a gente vai fazer atividades, não é? De mostrar imagens e fazer a criança repetir aquela imagem. Assim, existem infinitas possibilidades da gente treinar essas habilidades. Mas eu queria, então, terminar dizendo o seguinte: não é porque a criança não terminou ainda o terceiro ano que a gente não vai perceber algumas dificuldades. Por isso eu quero reforçar aqui, se você percebe que a sua criança
tem alguma dificuldade, busque ajuda, busque uma avaliação, porque sendo necessário, as intervenções já podem ser feitas e isso vai acelerar. Às vezes, esperar já vai trazer uma complicação. E aí a criança fica lá no segundo, terceiro ano sem conseguir ler direito, o professor chama, isso traz uma ansiedade, né? Algumas crianças entram em depressão, ficam constrangidas. Portanto, se você já percebe algumas dificuldades, busque ajuda, busque uma avaliação, porque isso pode ser muito importante. Então, qualquer dúvida é só mandarem mensagem, enfim. É uma alegria estudar e compartilhar sobre isso. Então, a partir de hoje, a gente vai depois aprofundar em cada uma dessas habilidades preditoras da alfabetização. Tá bom? Um beijo para você. Então, diga aí que eu seguro o beijo. Um beijo, por enquanto, só para o pastor Israel. Ok, pode dar o beijo. Deu o beijo. Então, um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Eu vou esperar o pastor Israel perguntar o que ele quer para falar. Até a próxima. É apenas um comentário de Dulcilene Ribeiro. Quantas informações importantes. Por gentileza, faça recorte desse quadro. Servirá de motivações para confirmações de pessoas que estão adentrando nessa área profissional. Então, o nosso Rafael Lima já vai providenciar a publicação só desse quadro aí e fiquem atentos, portanto, para poderem ter esse ensino aí. Outras pessoas comentam aqui, mas trago apenas esse comentário, Davi, sobre a sua fala. Obrigado. Então, agora sim, até a próxima. Vamos então prosseguir, Marcos. José de Lima, está atento ou foi tomar um café?